Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 5º ano do Colégio Emaús. Pessoal, vou iniciar essa aula com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós vimos sobre os meios de transporte na região sudeste. Número 1. Cite 3 principais rodovias presentes na região sudeste. Essas 3 principais rodovias, gente, elas formam um triângulo. Esse triângulo liga as 3 principais capitais da região. 3 principais capitais são São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Essas 3 principais rodovias são a Via Dutra, a Fernão Dias e a JK. Número 2. Quais são os aspectos positivos e negativos da atividade informal? O que é a atividade informal, gente? A atividade informal é aquela em que a pessoa trabalha e não tem a carteira assinada, não tem os impostos recolhidos, né? Na atividade informal, a pessoa não faz direito a desemprego, a seguro-desemprego, a 13º, a descanso remunerado, dentre outros benefícios. Nessa atividade informal, como o nome próprio diz, é informal, não está formalizado. Então, também não há o recolhimento de impostos. Positivos. É uma fonte de renda para aquelas pessoas que não conseguem colocação no mercado de trabalho. Negativo. A diminuição dos impostos pagos pela população. Quando a gente fala nessas consequências negativas, né, nós temos que lembrar que a falta de recolhimento de impostos não acontece só em relação àquelas pessoas que estão na informalidade. Muitas pessoas que estão na formalidade, que estão de acordo com a legalidade, também não recolhem impostos. Não declaram seus bens no imposto de renda para ficar livre de imposto. O que é uma prática ilegal, tá? Correção da página 114. Número 1. Por que a presença de transportes mais eficientes favorece a produção industrial do Sudeste? É preciso meio de transporte eficiente, gente, para transportar a matéria-prima e transportar a carga, né? Transportar a mercadoria. Então, esses produtos, a mercadoria, a matéria-prima, tem que fluir no transporte para chegar até a indústria, para o produto chegar até o comércio, né? Então, a rede de transporte facilita a circulação de matérias-primas e mercadorias. Número 2. Qual a importância dos grandes aeroportos para a economia da região? Trânsito de pessoas, né? Transporte de pessoas, transporte de mercadoria e transporte de turistas também, a circulação de turistas. O turismo ele é extremamente importante para as regiões. Número 3. Apesar de ilegal, na maioria das vezes, a economia informal é comum e tolerada nas grandes cidades. Por que isso acontece? A atividade informal ela acaba se tornando uma alternativa para aquela população que está desempregada, para aquela população que não consegue uma recolocação no mercado de trabalho. 4. Para você, que diferença tem fazer compras em um shopping center ou em um centro de comércio popular como o Saara, no Rio de Janeiro? Vamos lembrar, shopping center. Geralmente as lojas elas pré-pagam aluguéis caros, então o produto ele é encarecido. No comércio popular, os produtos eles são mais em conta, é possível comprar uma quantidade maior, inclusive. Na opinião de vocês, tá bem, gente? É o que vocês acham, né? Que diferença vocês enxergam nisso? Eu trouxe aqui apenas uma sugestão de resposta. Geralmente, no comércio popular, o preço dos produtos são mais em conta, o que permite comprar uma quantidade maior. Já no shopping center, o preço é mais elevado. Número 5. Como o turismo pode contribuir para a economia das cidades do Sudeste? Como nós já estudamos, né, já vimos, o turismo ele é extremamente importante para movimentar a economia da região. O turismo ele gera emprego, ele gera renda. O turismo cria um grande fluxo de pessoas que movimentam o comércio, hotéis, restaurantes e outros setores. Consequentemente, acaba gerando renda para a região, para o local. Finalizamos a correção, nós vamos continuar com o conteúdo.
ainda estudando sobre a região sudeste, mas agora, nessa aula, nós vamos estudar sobre as metrópoles brasileiras, as metrópoles brasileiras que estão localizadas na região sudeste. Mas o que é uma metrópole? Metrópole é uma cidade que exerce influência sobre outras cidades. Como assim influência? A metrópole é aquela cidade que possui maior desenvolvimento econômico, maior desenvolvimento industrial, que concentra uma quantidade maior de pessoas. As cidades menores acabam se tornando dependentes da metrópole. Como assim dependentes? Dependentes em relação a serviços, em relação a produtos também. Duas principais metrópoles brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro, estão localizadas na região sudeste. Lembrando também que é a região sudeste, gente, a região que concentra a maior população do Brasil e a região mais urbanizada do Brasil. Como assim mais urbanizada? É a região que possui maior quantidade de pessoas vivendo nas cidades. 92% da população da região sudeste vive nas cidades. Na região sudeste também, em função dessa urbanização acelerada, dessa extrema urbanização, encontra-se uma extensa malha urbana, que é ligada pela rede de transportes mais eficiente do país. A rede de transporte da região sudeste movimenta cerca de 60% de todas as mercadorias que circulam no Brasil. A metrópole, gente, ela é uma cidade principal. Essa cidade principal, ela exerce influência sobre as demais cidades. Criou-se, então, uma região metropolitana. O que é a região metropolitana? A região metropolitana é um conjunto de municípios que estão integrados a uma cidade central. Essa cidade central e esse conjunto de municípios acabam usufruindo de serviços públicos e infraestrutura comuns. Infraestrutura, meios de comunicação, meios de transporte, serviços, centros financeiros, como bancos, lojas, redes de comércio, saneamento básico. Então, quando há algum problema na oferta desses serviços, a cidade ela não resolve o problema individualmente. Esse problema dessa oferta de serviço, este problema em relação à infraestrutura, deve ser resolvido em conjunto com essas cidades que fazem parte dessa região metropolitana. Eu trouxe aqui para vocês a região metropolitana de São Paulo. Temos que lembrar que o estado de São Paulo é o estado mais populoso do Brasil. Só a cidade de São Paulo abriga cerca de 12 milhões de pessoas. No estado de São Paulo também, gente, que está localizado os centros financeiros e econômicos mais importantes, né? O estado de São Paulo é a região econômica mais importante do país. A metrópole São Paulo é a principal metrópole do Brasil. É no estado de São Paulo também que se concentram as principais multinacionais. O que são multinacionais? São empresas que estão instaladas em vários países. Exemplo dessas empresas, a Nike, o McDonald's, a Coca-Cola, né? Então, são empresas que vão se instalando em diversos países. A região metropolitana de São Paulo ela é composta por 39 municípios que estão no entorno da cidade de São Paulo. Região metropolitana do Rio de Janeiro. A região metropolitana do Rio de Janeiro, ela é composta por 19 municípios, né? Vamos lembrar que a cidade do Rio de Janeiro, ela foi extremamente importante, ainda mas foi extremamente importante porque ela abrigava a capital do país, desde 1763 até 1960. Vamos lembrar que foi em 1960 que houve a transferência da capital do Brasil para Brasília, na região centro-oeste. Atualmente, a região metropolitana do Rio de Janeiro ela abriga cerca de 12 a 13 milhões de pessoas. Nessa região, a atividade econômica que mais se destaca é a prestação de serviços, o comércio e a indústria naval e petroquímica.
Região Metropolitana de Belo Horizonte. A região metropolitana de Belo Horizonte, ela é composta por 34 municípios. A região metropolitana de Belo Horizonte, além dos municípios, gente, que formam a região metropolitana, tem um outro cordão metropolitano, são aqueles municípios que estão no entorno da região metropolitana. Por que criou-se, gente, essas regiões metropolitanas? Para melhor administrar, para fazer melhores investimentos no desenvolvimento dessas regiões, principalmente aqueles municípios mais precarizados, aqueles municípios que possuem menor desenvolvimento. Quando esses municípios eles utilizam a mesma infraestrutura e os mesmos serviços básicos, a melhora nesses serviços tem que ser em conjunto. O investimento nesses serviços tem que ser em conjunto. Quando se cria a região metropolitana, essa região metropolitana ela também se divide como vetor norte, vetor leste, vetor oeste. E cada setor deste vai receber um investimento diferente. É analisado a carência de qual serviço que existe nessas regiões para fazer investimento, seja investimento em indústria, seja investimento em rede de transporte, seja investimento em saneamento básico. A região sudeste, como nós já vimos, é a região mais urbanizada do Brasil. E foi uma urbanização acelerada, foi uma urbanização desordenada. Como assim? De uma vez, não deu tempo, né, das coisas se ajustarem. A infraestrutura existente nessas cidades não foi capaz de absorver toda essa população. Então, não tinha emprego para toda essa população. E a gente tem que somar a isso outros fatores, o consumismo. As pessoas estão consumindo mais, as pessoas estão comprando mais. E esses processos levam a diversos problemas, problemas ambientais ou problemas sociais. Como a gente pode observar, o crescimento da região sudeste, né, a gente observa aqui a cidade de São Paulo. De 1930 para 1995. Essa mancha laranja aqui é o crescimento da malha urbana, é o crescimento da população também. Então, a gente observa que foi um crescimento muito acelerado. Esse crescimento, gente, ele se tornou mais acelerado a partir de 1950. Por que a partir de 1950? É a partir deste período que o Brasil vai ter uma industrialização muito acelerada. Essa industrialização vai atrair migrantes de outras regiões para a região sudeste, principalmente para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. E quando esses migrantes chegam nesses estados, como eu falei para vocês, não tem infraestrutura para todo mundo. E isso acaba levando a outros problemas. Nós temos o problema do acúmulo de lixo, da formação dos grandes lixões a céu aberto. Esse acúmulo de lixo, além de causar poluição, pode atrair insetos, né? Pode atrair animais. Esse lixão acumulado, gente, ele gera um líquido. É um líquido de cor escura, é um líquido um pouquinho mais grosso, ele se chama chorume. Esse líquido, como a gente observa aqui nessa primeira imagem, estão vendo um líquido preto aqui no solo? Ele acaba infiltrando pelo solo e acaba chegando ao lençol freático, contaminando o solo, contaminando a água. Esses lixões é preciso, né, políticas públicas para determinar a destinação adequada do lixo e trabalhar também com a coleta seletiva, né? A coleta seletiva, com a reciclagem, né? Nesses dois processos, acaba gerando emprego para as pessoas também. E resolvendo, né? Ou pelo menos amenizando um problema, que é o acúmulo de lixo. Um outro problema bem comum que a gente vê, que a gente enfrenta também, né? É o congestionamento, é aquele trânsito pesado, né? As vias ficam lotadas, as saídas de veículos, né? Não tem saídas para esses veículos,
o transporte público ele acaba se tornando ineficiente, ele acaba se tornando precário, né? E as pessoas acabam optando por pegar seu veículo particular, ir para o trabalho, ir estudar, e isso leva ao congestionamento. Isso também, gente, é o resultado dessa urbanização acelerada, tá? Dessa falta de planejamento urbano para atender este tipo de demanda, que é esse congestionamento. E esse congestionamento, esse intenso fluxo de veículos, acaba levando a outros problemas. Problemas como poluição atmosférica, poluição ambiental, em função da emissão de gases poluentes. Gases poluentes dos veículos, das descargas dos veículos, né? E gases poluentes das indústrias. Esses gases poluentes, gente, eles causam problemas respiratórios na população, e grande parte desses gases poluentes, eles acabam intensificando o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural para manter em equilíbrio a temperatura da Terra. Então, quando intensifica o efeito estufa, a temperatura ela vai ficar mais alta, dando origem ao aquecimento global. Então, esses gases poluentes, eles são causadores do aquecimento global. Um outro fator também, gente, que nós não podemos deixar de falar, é o desemprego nessas grandes metrópoles. Quando essas pessoas migram para essas metrópoles, para essas grandes cidades, com aquela ilusão que nessas grandes cidades a oferta de serviços é maior, a oferta de emprego também é maior, acaba que essas cidades não têm infraestrutura e emprego para toda essa população. E isso tem como consequência, né, a formação de áreas periféricas, a formação de favelas também. Claro que tudo isso, gente, é consequência da falta de investimento público, de políticas públicas para atender as demandas da sociedade. Bom, finalizamos então a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem, são as páginas 122 e 125 do livro de Geografia. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.